entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O ataque envolvendo 3 cães de raça Pitbull deixou um jovem de 21 anos em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande. O caso, como você já bem sabe, aconteceu no último sábado aqui na capital e mobilizou vizinhos, familiares e equipes de resgate. E para falar um pouco mais sobre um assunto, que divide muitas opiniões de quem é a responsabilidade, tem que fazer eutanásia, enfim, aquelas dúvidas, aquelas discussões em torno desse assunto. Para poder falar um pouco mais desse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Mato Grosso do Sul, Dr. Jaime Magalhães Júnior. Muito bom dia, obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, agradeço o convite e deixo a saudação aí para todos os ouvintes. Doutor Jaime, vamos começar falando sobre essa situação, A primeira coisa que as pessoas se perguntam numa situação como essa que aconteceu aqui em Campo Grande é da responsabilidade. De quem é a responsabilidade diante de um caso como esse? Então, é importante dizer que o tutor é responsável quando o seu animal ataca alguém, na verdade. Eu acompanhei esse caso, que é um caso onde aconteceu dentro de uma residência, quando chegou um motoentregador, os animais ficaram agitados. É natural que o animal ataque ou se sinta incomodado quando chega alguém estranho seu espaço, na verdade, que ele tem como espaço. Então, o que é recomendável a tutor? Geralmente, quando vem uma visita e você tem conhecimento que seus animais são um pouco agitados ou que possam agredir alguém, ainda mais aqueles que são criados sem contato com o ser humano, então seria interessante isolá-los. Faz o isolamento dentro de um espaço onde eles não tenham contato com essa pessoa e aí fica mais seguro, com certeza. Agora ressalto que sem coleira, porque coleira hoje em dia é interpretado como maus tratos. Muito bem, inclusive, mesmo com os cães presos, Dr. Jaime, há uma responsabilidade civil ou criminal numa situação como essa? Com certeza, pode ocorrer. No caso como desse rapaz que teve essa agressão e corre risco de vida, inclusive pode se caracterizar um homicídio culposo. O tutor pode responder por homicídio culposo. Lesão grave, já há uma grande tendência a ver. Lógico que vai passar por uma investigação, ver quais foram os cuidados que ele tomou, se o animal saiu de um espaço, mas é melhor pecar pelo excesso, que eu sempre disse. O tutor tem que se precaver e procurar tomar cuidado para que o animal não se evara e possa atingir alguém, Uhum. E existe, por exemplo, Dr. Jaime, uma responsabilidade, uma diferença na responsabilidade quando um ataque como esse acontece dentro de uma propriedade privada ou até mesmo na rua? Na rua a tendência é aquele zelo, que a pessoa, até aconteceu recentemente na cidade de Ponta Porã, por exemplo, escapou de uma casa e com certeza o tutor, a forma de interpretação e a forma de condução de um processo criminal vai ser diferente, Uhum. No caso, até eu conversei esses dias, nesse caso, como é familiar, dentro de um ambiente familiar, se o animal atinge, a pessoa tem direito a danos materiais, morais, estéticos, mas geralmente até acaba não acionando por algum grau de parentesco, por um grau de amizade, mas a pessoa que foi agredida pelo animal tem todo o direito de buscar a sua proteção, na questão de danos civis, Uhum. E também o criminal, naturalmente, O criminal, independentemente, o homicídio vai ser apurado. Por exemplo, uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal grave já foge dessa perspectiva da pessoa que foi agredida conduzir, Então vai ter que ser apurado, infelizmente, vai dar uma dor de cabeça para o tutor, Então é o que eu sempre falo. O tutor tem que tomar o máximo cuidado para que não aconteça essas coisas. Nem fuga do animal, muito menos ataque a pessoas que estão dentro da sua residência. E em uma situação, Dr. Jaime, em que o tutor alega que o cachorro
nunca teve aí um tipo de comportamento agressivo antes. Mesmo ele dizendo isso, mesmo o cachorro em outras situações não tendo um comportamento atípico, né, como foi esse caso, vamos dizer assim, o tutor ele ainda pode responder por negligência ou não? Pode, é o que eu falei. Como que eu falo? Os animais, a gente não pode ter a certeza que ele nunca vai atacar alguém. Em situação de estresse, como que foi o que aconteceu com esses animais, né, e eu não sei como que é o espaço lá da residência, mas geralmente animais que são criados com um muro alto, que não tem contato ou convívio com pessoas, geralmente eles estranham aqueles que vêm a seu espaço, né? Então é natural que é melhor pecar pelo excesso, né? Na verdade, é o que eu falei, procurar isolar o animal quando chegar alguma visita, né? Porque tem esses riscos, né? Então, às vezes acaba não acontecendo um processo, né? Por exemplo, de indenizatório civil, porque a pessoa, como eu falei, num caso, quando você está entrando na casa, você está entrando no espaço do animal. Uhum. E assim, você vai ficar meio sem graça de processar um amigo, um parente, tudo, né? Mas essa pessoa tem direito, né? Ou a família dele tem direito, né? Então pode acontecer, né? Então é o que eu falei. O melhor é proteger, evitar qualquer contato, né? E corre o risco de uma situação acontecer, se uma situação como essa acontecer, do tutor perder, vamos dizer assim, a guarda do animal ser encaminhado, por exemplo, para o CCZ ou para algum outro centro que cuide desse animal, para ele poder voltar para a sociedade, vamos dizer assim, pouco tempo depois de um ataque como esse? Então, vai ser feita uma apuração, vai verificar como que esse tutor cuida desse animal, né? A perda do animal é muito difícil, né? Passa por um procedimento que, como falou, o CCZ vai analisar. Até o CCZ muitas vezes não tem espaço para abrigar esses animais e acabam eventualmente até sendo sacrificado, né? Porque não tem esse espaço, então naturalmente ele não tem interesse de tirar do tutor. Lógico que se observar uma questão de maus tratos, ou que ele está sendo privado de liberdade, principalmente como eu falei, da coleira, ou de alimentação, ou de água, né? Então aí sim pode, em casos extremos, né, ocorrer essa perda desse animal. Mas casos extremos, dificilmente acontece. Mas como eu falei, a maior preocupação do tutor tem que ser em preservar aqueles que estão ao seu entorno, né? Seja vizinhos, seja parentes. Então, por exemplo, quando às vezes eu vou sair de casa e às vezes o portão abre e o animal sai para a rua, eu já estou assumindo um risco de que esse animal agrida uma pessoa ou até mesmo outros animais de porte menor. Uhum. E se agredir esse animal de porte menor, que seja do meu vizinho, além do incômodo que eu vou ter com o vizinho, aquela situação, eu ainda corro o risco de responder criminalmente e civilmente. Uhum. E doutor Jaime, quando uma situação dessa acontece com alguém de dentro da casa, porque dia desses aconteceu em outro estado o caso de uma mulher que teve parte do lábio superior arrancado por um cachorro da raça Chow Chow, né? Ela teve que fazer uma cirurgia e pouco tempo depois o animal foi sacrificado. Em casos como esse, quando o próprio cachorro de dentro de casa acaba atacando uma criança que mora lá, enfim, qual que é o principal destino? Qual que é a punição, vamos dizer assim, em uma situação como essa? Então, tudo isso depende muito do tutor. Eu também aqui em Campo Grande já tive um caso de uma pessoa que trabalhava com a gente no escritório, que ela foi puxar um lençol e o animal de pequeno porte, de 1 ano mais ou menos, também mordeu o seu lábio e teve que ela passar por um procedimento cirúrgico. Era animal da família. O filho dessa pessoa achou por bem entregar ao CCZ, depois ela se arrependeu, foi lá, resgatou esse animal. Então tudo depende muito do tutor, como que ele vai conduzir a situação e também pelos familiares, né? Na verdade, o sacrifício é uma situação extrema, como eu falei, né? Na verdade, não deveria existir. A gente sabe que o animal, principalmente eu faço parte de uma entidade que é o Patinha Solidária, que trabalha com a sinoterapia. Então nós entendemos que o animal tem a capacidade, se bem criado, se bem cuidado, de ser um animal dócil, independente da raça que ele tenha,
né? Então eu acredito muito que a forma como eu crio meu animal, a forma como eu dou atenção a ele, também influencia nessa situação de agressão, né? Então é importante tomar esses cuidados, né? Dr. Jaime, baseado nesses casos que aconteceram aqui em Mato Grosso do Sul, ou até mesmo aqui na nossa capital nos últimos anos, qual que costuma ser aí o principal entendimento da justiça diante de situações como essa em específico que aconteceu nesse último final de semana? Lamentavelmente a gente tem vivenciado com uma certa constância nos últimos tempos essa situação, né? Mas a justiça tem concedido danos morais, né? Isso aí no Brasil inteiro, né? Danos estéticos, porque naturalmente ficam cicatrizes desses eventuais ataques. Os danos materiais, que é os custos com medicamento, custos com médico, custos com hospital e outras coisas mais, né? Então, a justiça tem concedido. Na parte criminal, ela também tem dado responsabilidade para o tutor. Lógico que vai ser analisado vários critérios. Vai ser analisado como que aconteceu a situação. Então, diante de uma situação dessa, de ataque de um animal que está sob minha responsabilidade, qual é a minha obrigação? E eu recomendo para o tutor que ele aconteceu. Então eu vou ter que procurar dar assistência para essa pessoa. Eu vou ter que dar assistência. Como que tá precisando de ajuda, medicamento auxiliar, essas coisas, entendeu? Dr. Jaime, aqui em Campo Grande é muito comum você andar pela Afonso Pena ou em outras vias aqui da nossa capital e a gente vê aqueles tutores andando com os cachorros com a cara do cachorro na janela, a janela aberta, né, do carro, e o cachorro lá tomando aquele vento. Em uma situação que aconteceu há uns 2 meses, um cachorro que estava passeando com os tutores pela Avenida Afonso Pena viu um outro cachorro. Ele imediatamente pulou do carro, o trânsito naquela situação, carro quase atropelou, virou aquele caos. Então qual que é a principal recomendação para esses tutores que gostam de passear com os cães com a janela do carro aberta, para fazer o cachorro ter aquele lazer também? Quais são as principais recomendações e cuidados e quais são as principais punições também em uma situação em que, por exemplo, os carros acabam se colidindo entre si por conta de um devaneio desse? Sim. É interessante você ter trazido essa questão, até porque maus tratos. Você deixar o animal a gente acha que tá um arzinho que ele está tomando, né? Mas é considerado maus tratos, né? Então pro animal não é agradável, aquele vento incomoda ele. Então o recomendável é, por exemplo, quando você vai levar o seu animal para um banho, para alguma atividade ou uma vacinação, que você procure reservá-lo e protegê-lo. No caso, como você relatou aí, da situação que o animal sai da janela e para atacar o eventual animal e causa um acidente de trânsito, é responsabilidade total do tutor, né? Primeiro que eu falei, ele está cometendo maus tratos. Apesar de a gente achar que talvez está dando um arzinho para o animal, não está. Está causando maus tratos. E se ele eventualmente pula a janela e causa um ataque a um outro animal, como eu falei recentemente, e o tutor não faz nada, né? Porque você perde o controle quando o animal está na janela. Então, se você perder esse controle, não tiver o cuidado, você responde por todo aquele evento que ocorrer diante do seu animal que acabou evadindo, né? Então, é responsabilidade sim do tutor. Não é recomendável colocar o animal na janela, né, para tomar um ventinho, né? Uhum. Então, melhor é precaver, né? Muito bem. Dr. Jaime, eu recebi aqui uma mensagem do Tony, no município de Nioaque. Ele fez uma pergunta muito pertinente também, principalmente relacionado à situação onde as pessoas costumam muito levar os cães para passear de dentro do carro. E em alguns casos, por exemplo, aqueles tutores que deixam os cachorros trancados dentro do carro em estacionamentos de shopping e supermercado. Diante desse calor que é o estado de Mato Grosso do Sul, quais são as penalidades para essas pessoas que acabam tendo esse tipo de comportamento? Pois lógico que eu não vou fazer uma comparação com crianças deixadas, mas o animal deixado no veículo
em situação de maus tratos, porque particularmente ela não tem água, ela não tem uma alimentação e está privada do seu movimento, né? Do seu espaço de caminhar, né? Então, nesse caso, se eventualmente, vai depender muito da situação posterior. Pode responder por maus tratos, pode responder eventualmente se esse animal vier a óbito, inclusive pode acontecer, né? Então, o que eu recomendo? Vou passear, vou ao shopping, eu vou em algum lugar que não permita a entrada de animal, não tem motivo de eu tirar da residência, onde ele está seguro, onde ele tem acesso à água, onde ele tem acesso à comida dele, para ficar preso dentro de um veículo, né? Eu estou cometendo claramente para a sociedade maus tratos. Né? Então, o que eu recomendo? Deixa na sua casa, né? E se eventualmente tiver que ir para um supermercado, um shopping ou algum lugar que não permita a entrada desse pet, né? Que ele possa eventualmente deixar dentro da sua residência. Inclusive, acionando o 190, a polícia tem total liberdade de quebrar o vidro do veículo para poder retirar o cachorro, né, doutor? Com certeza, e acredito eu também que nesses casos, às vezes, quem vem auxiliar é o bombeiro, até por culpa a gente não sabe o controle, como que essa pessoa, como que esse animal vai reagir, porque com certeza ao momento que ele fica preso, ele vai estar agitado, ele pode atacar e a gente acompanha isso com constância, né? Principalmente animal que está abandonado e que já foi maltratado por uma pessoa, o animal fica bastante agitado. E aí ele pode atacar a pessoa que está tentando proteger, que está tentando defender ele. Então, é melhor, é que eu recomendo. Geralmente, se eu vou para algum espaço onde eu não tenho onde deixar esse animal, onde eu não tenho como transitar com ele, deixa em casa, que lá na casa ele está protegido, ele tem água, tem comida e não está sofrendo maus tratos. Doutor Jaime, hoje a legislação aqui no nosso estado, aqui na nossa capital também, ela tem leis específicas para os pets que acabam trazendo aí mais segurança para eles em situações como essas que a gente acabou de trazer aqui? Tem. Em 2015 foi constituída uma legislação referente a transitar com animal, né? Eu até questiono um pouco essa legislação porque ela fala de animais de grande porte, né? E uma discussão fala que são pessoas com 16 anos podem transitar com coleira, com focinheira, o animal, né? Uma coleira com restrição, né? E eu entendo que é tudo muito relativo, né? Eu digo no sentido de que não é só os animais de grande porte que atacam, os de médio porte e até os de pequeno porte pode atacar. Verdade. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado para que, se eu sei que o meu animal é um pouco mais arisco, né? Eu tenho que tomar o cuidado de ter uma coleira com restrição, tudo. E entra em conflito com a legislação federal, que fala 18 anos, né? Então não basta, às vezes eu posso ter 16, 18, 20 anos e não ter estrutura para conduzir um animal de grande porte. Então a legislação nesse sentido não é pela idade, e sim pela condição de eu conduzir esse animal. É isso que eu acho que deveria mudar. Né? Não é a idade que vai fazer com que a pessoa determine se ela tem ou não condição de conduzir tal animal. E também não é o porte do animal que vai falar que ele tem que usar focinheira ou não. É o seu tutor tendo conhecimento de como o seu animal pode reagir com o terceiro que vai ter que tomar esse cuidado. Mas a focinheira, principalmente no caso de animais de grande porte, já é determinado. Por exemplo, eu tenho que andar dentro de praças, de alguns lugares onde é permitido a entrada de animais, tomando essas cautelas para evitar que ele ataque um cão de pequeno porte, ataque pessoas, né? E aí o tutor seja responsabilizado. Muito bem, eu conversei com o Dr. Jaime Magalhães Júnior, advogado e presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Mato Grosso do Sul. Dr. Jaime, obrigado, parabéns pelo trabalho na comissão. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. E é isso, eu deixo a mensagem só para que os tutores tomem cuidado com seus animais, né? E o animal por si só não é violento, como eu falei, depende muito da criação. Como a gente trabalha com a sinoterapia, junto a uma entidade de terceiro setor, eu sempre acredito que o animal, se bem tratado, ele tem condição de trazer uma mudança, principalmente na personalidade e na convivência com o ser humano. Muito obrigado. Agora são 8 horas e 2 minutos.